Essa noite quando sofrer é um privilégio, né? Pode ser até algo meio estranho, mas nós iremos observar pela palavra o que é sofrer, o que é essa ideia do privilégio de sofrer pela palavra, pelo conhecimento do Senhor Jesus. E é uma alegria mesmo, irmãos, estar mais uma vez falando da palavra do Senhor. Por isso, eu peço que os irmãos abrem a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Se não estiver fácil aí de compreender, o que é o 1 Pedro 3, 13 ao 17. Apenas esses versículos. Eu havia antes pensado um pouco, irmãos, eu falei assim, não, para às vezes até falar um pouco para os irmãos, a gente terminar também a carta, né? Às vezes a gente fica um pouco com pressa, mas eu estava olhando assim, bem, do 13 ao 22, só que do versículo 18 a 22, ele vai trabalhar um outro assunto, e é um assunto que eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo com os irmãos, porque depois que vocês podem olhar em casa, né? O versículo 18 a 22, ele tem algumas palavras assim que são um pouco meio difíceis, assim, tem um sentido doutrinário também um pouco difícil, então eu preciso gastar um pouquinho mais de tempo, né? Então, para não ficar aquilo exaustivo, né? Então eu deixei só apenas do versículo 13 ao 17 esta noite, né? E não no próximo domingo, porque o próximo domingo é ceia, né? Então possivelmente o pastor Jenner virá. Então no terceiro domingo daí a gente dá continuidade, então, à nossa exposição. E aqui nós estamos na segunda parte, então, dessa grande sessão da carta de Pedro, do apóstolo Pedro. E eu tenho achado muito interessante mesmo, irmãos, porque Pedro está falando para os irmãos, ele está dando conforto para os irmãos. Ele está dando aquela alegria para os irmãos, assim, mostrando, irmãos, vocês precisam saber que vocês foram eleitos, vocês foram escolhidos pelo Senhor, que o Senhor mandou Cristo Jesus para morrer numa cruz pelos seus pecados. E assim vocês precisam viver uma vida, então, justa diante do Senhor. Não é assim? Nós precisamos, então, a partir do momento que nós entendemos um pouco mais sobre a palavra e nós entendemos quem é Cristo em nossa vida, então eu preciso viver como um seguidor, como uma seguidora de Cristo Jesus. Então, vivendo como um seguidor, como uma seguidora de Jesus, eu preciso e eu tenho alguns aspectos que são importantes para a minha vida, para eu andar com Deus, para eu poder viver na sociedade, viver na igreja. Então, até o capítulo 3, assim, até o capítulo 12, ele fala, então, perdão, capítulo 12 não, capítulo 3, versículo 1 a 12, ele fala, então, da sua vida, daquilo que o Senhor colocou no seu coração, daquilo que o Senhor fez na sua vida, que o Senhor pede para você viver uma vida de santificação, ter o Senhor Jesus no coração e você viver uma vida de santificação. E ele coloca também que essa santificação, essa sujeição, essa submissão não pode ser apenas ao Senhor Jesus Cristo também. Precisa também a todo esse cosmos, né? Essa engrenagem da vida também. Então, às vezes, você vai precisar ser submisso também. E a gente entendeu no sermão passado, né, o que é submissão, o que não é. A submissão não significa escravidão, né, ou submissão cega, não é isso. Né? Coisas e valores, primeiramente, o valor de Deus. Você serve a quem? A Deus. Eu sirvo ao Senhor, eu coloco submisso apenas ao Senhor. Né? Mas a gente entende que nós precisamos muitas vezes, então, nos submeter a alguns encargos, né, por conta do trabalho, por conta da família, do projeto que Deus colocou. E é claro, sempre colocando um padrão do Senhor. Né? Não submetendo de forma cega, mas sempre com padrão, com segurança do Senhor. E aí, ele agora, então, começa a colocar algumas instruções práticas de como os cristãos deveriam viver segundo essa salvação. Então, assim, olha, eu salvei vocês. Então, como vocês vão viver agora? Isso é maravilhoso, isso é fantástico para nós, irmãos. Porque muitas vezes, quando nós nos convertemos, nós falamos, e agora, né? Poxa, eu creio em Jesus, eu sou um seguidor de Jesus, eu quero fazer exatamente o que o Senhor Jesus fala. E aí a gente fica meio perdido. O que eu devo fazer? E é sempre importante, mesmo os irmãos que são mais experientes, né? Seja tanto tempo na igreja, mas é importante a gente ouvir sempre, né?
as instruções do Senhor Jesus, do que o Senhor quer. Porque às vezes, irmãos, nós somos colocados em situações, né, que o cristianismo é colocado em xeque ali. E agora, você vai ser cristão ou não? Você vai mostrar Cristo ou não? Então Pedro está falando, olha, cristãos, vocês devem viver dessa forma, porque vocês foram salvos pelo sacrifício de Jesus e vocês entendem isso por meio da ação do Espírito Santo no coração de vocês. E aí ele vai explicar isso no versículo 13, que eu lerei aos irmãos, até o versículo 17, que diz assim: ora, quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo quem venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós nos colocamos de Ti, ó Pai, rendidos à Sua palavra. Nós cremos que Sua palavra, de fato, é rica, é eficaz para a nossa vida. Por isso, ó Deus, use a Sua palavra, Pai, nesse momento, para que ela entre no nosso coração, para que a gente possa sair daqui, ó Deus, cheio do poder do Espírito, cheio, ó Pai, do temor do Senhor, para que a gente possa viver uma vida buscando ao Senhor constantemente. Nós pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Pedro, então, agora, ele começa a trabalhar. Ele fala sobre esse amor fraternal, um amor, um cuidado que nós temos que ter. E do versículo 13, ele começa a colocar algumas questões para esses irmãos aqui. E Pedro, ele foca mais precisamente no contexto dos cristãos que estão passando por perseguições. É claro que esses cristãos aqui, eles não estavam passando por perseguições de maneira formal. Não era algo formal ainda, né? Mas ele está dizendo, olha, quando vocês estiverem passando por momentos de perseguição de forma formal, ou seja, o Estado, a política, né, o que for, a sociedade em si falando, olha, persigam os cristãos, vocês precisam fazer isso com os cristãos, aí a gente vai estar um pouco mais com essas instruções. Só que ainda antes dele explicar, e antes disso acontecer, ele já fala, olha, vocês precisam já ter essa vida agora. Essa vida, esse coração, antes até dessa perseguição formal. E querendo ou não, nós sabemos, né, irmãos, que a perseguição, pelo fato de você ser cristão ou não, já acontece hoje já, de forma velada ou não, no seu trabalho, na escola, na faculdade, onde você está. Só pelo fato de você ser crente, um homem dizendo assim, eu vou sim casar virgem, eu sim não vou sim namorar, ou eu vou casar, eu estou namorando com o propósito de casar, sabe? Só pelo fato de ter esse comprometimento mesmo de vida, nós sabemos e nós vemos que o mundo já tem uma perseguição, já começa a dizer e começa a falar, poxa, essa ideia de você sua tá com um cheirinho de naftalina, sabe? Isso não tá certo, isso não tá certo. E aqui Pedro está falando, olha, vocês precisam viver com firmeza. E qual que é a razão disso? O contexto que ele escreve é durante o reinado do imperador ali, Nero. Não sei se todos já conhecem ou já ouviram falar de Nero. Nero, no início ali do seu império, ele começa até tranquilo. Mas, em um momento, ele, na sua loucura, na sua luxúria ali, ele queima Roma, porque ele quer fazer Roma do zero. Ele quer fazer com outros, podemos assim dizer, edifícios. Ele quer reestruturar Roma. E aí ele queima a cidade inteira, praticamente a cidade inteira, e ele coloca a culpa em quem? Nos cristãos. E aí começa a perseguição de forma não velada.
Mas antes disso, ele está com o objetivo, aqui, Pedro, de confrontar os irmãos que estavam passando e estavam vivendo debaixo de toda aquela provação. Então, de que maneira nós cristãos devemos encarar essa atitude hostil da sociedade conosco? Então, quando a sociedade for e a sociedade estiver fazendo a gente sofrer, como que a gente deve viver? E Pedro ensina aqueles irmãos que o sofrimento que eles estavam passando era injusto. De fato, é injusto. Não existe isso de você sofrer por causa da sua fé, você sofrer porque você crê em Cristo Jesus. Mas ele estava dizendo assim, ó, se vocês sofrerem, sofram fazendo o quê? O bem. Se for para sofrer, não sofra segundo o mundo. Sofra por fazer o bem. Que todos vejam que esse sofrimento que vocês estão passando é injusto. Então, é isso que vai entrar aqui na nossa meditação do versículo 13 a 17, ok? Então, na segunda carta do apóstolo Pedro aqui, ele vai falar, então, também algumas ideias, né, a respeito disso. Da vida, de como nós precisamos viver, como nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor, mas ele foca com mais precisão na primeira, ok? Então, ele coloca aqui algumas orientações, e hoje nós teremos essa orientação aqui, que é a resposta dos justos, mansidão, esperança e firmeza sob ataque. Então, nós teremos aqui essa ideia e essas três sentenças aqui, mansidão, esperança e firmeza sob ataque, que está baseado no versículo 13 a 17, ok, irmãos, para a nossa meditação. Então, Pedro ele fala o quê? A gente já compreendeu, se for para sofrer, sofra fazendo o bem, não o mal. E ele coloca essa primeira, então, orientação. Olha o versículo 13, ora, quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Então, a primeira maneira da gente demonstrar que a gente está sofrendo é mostrando, olha, eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo porque eu estou fazendo o que é bom. Eu não estou fazendo o que é mal. A minha vida, estou vivendo uma vida digna diante do Senhor. Então, eu não estou sofrendo porque eu estou fazendo o que é mal. Há perseguições, há coisas injustas acontecendo na minha vida. Aqui ele não está colocando porque os cristãos daquela época ou nós, quando nós fazemos coisas erradas, sabe? Poxa, você está sendo ignorante, você está fazendo coisa errada no serviço, na igreja, na sociedade, e aí a perseguição vem, então as calúnias vêm na sua vida e você fala, nossa, estou sendo perseguido. Não é. Ele está falando, é porque mesmo você fazendo o que é certo, mas virão algumas questões injustas. Então, para você mostrar que você é digno, você tem que falar, olha, eu estou sofrendo sim, é uma realidade, mas esse meu sofrimento é porque eu estou fazendo o que é bom. E ele coloca aqui no versículo 13 também a palavra de zelo, de ser zelosos. Ele coloca zelar o que é bom, ou seja, o crente ele precisa zelar pelo bem, ele deve amar. Nós sabemos, irmãos, que muitas sociedades prezam e mostram uma cultura certa, não é? Muitas sociedades que nem cristianismo têm, mas elas procuram fazer coisas corretas, coerentes. E aqui, Pedro está orientando os cristãos, olhem, esse povo está fazendo aí por conta de uma moral, por conta do pai, da mãe, por conta dos governantes, por conta de medo de qualquer outra coisa, mas o seu temor não deve ser contra de homens. O seu temor não deve ser porque a sua família fala que isso é certo. O seu temor deve ser diante de Deus. Então eu vou fazer o que é bom, eu vou ser zeloso para as coisas boas, porque eu tenho Deus no meu coração. Eu sou salvo, eu vivo para o Senhor. Então o meu modo de vida, a minha esperança, aquilo que eu vou colocar é seguir o Senhor. Então a regra dos cristãos deveriam seguir e deixar claro que, mesmo diante de perseguições injustas e críticas injustas, são por causa da fé em Cristo Jesus. Não é por conta da minha moralidade, da minha ética. E olha só, ele vai construindo aqui uma ideia mostrando assim, para que a gente lá na frente, a gente possa então ser dignos, então, de seguidores de Cristo Jesus. E ele não está falando, como eu disse, de ética e moral. A gente precisa zelar pelo que é bom, porque nós cremos em Cristo Jesus. Então eu vou zelar pelo bem aonde?
Com a minha família. Mas minha família não é crente, olha o que eu tenho que passar, o que eu ouço deles. Mas você é crente, você é do Senhor. Então eu preciso ser zeloso. Eu preciso, então, praticar a justiça do Senhor, a bondade do Senhor, com zelo. Na escola, na faculdade, no trabalho, aonde eu estiver, sendo honesto, não porque tem câmeras, que Guararema tem muita câmera, então por isso que eu não vou fazer tal coisa. Não, porque o Senhor, o meu Deus, o nosso Deus, Ele está cuidando de nós. Ele está vendo cada coisa que está acontecendo na nossa vida. E aqui ele continua dizendo assim, ó, mas, mesmo você fazendo o que é bom, normalmente a gente pensa, poxa, eu vou fazer o que é bom, porque eu temo a Deus, eu busco o Senhor, e a palavra de Deus também diz que, normalmente, quando nós fazemos o que é bom, o que é correto, andamos segundo as leis, porque eu preciso fazer isso também, normalmente não vai acontecer nada de mal. Mas Pedro e o Senhor, ele sabe muito bem de que mesmo você fazendo o que é bom, às vezes acontece perseguições. E às vezes, irmãos, é porque você está fazendo o que é certo, o que é bom, perseguições vêm. Às vezes também acontecem isso. Então vem a segunda orientação. Vem essa segunda orientação aqui dessa esperança, dessa mansidão, que nós vemos aqui das respostas dos justos, né? Daqueles que estão e foram justificados por Cristo Jesus. Olha só o versículo 14. Versículo 14. Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pedro, ele sabe dessas ocasiões, que às vezes a gente vai sofrer por fazer a justiça de Deus. E a justiça de Deus é o quê? Fazer o que é bom, fazer o que é correto, fazer o que é bíblico. Então eu estou falando o que é bíblico. Eu estou vivendo na minha casa, na minha vida, mesmo como um solteiro, o que for, procurando fazer o que é certo. E às vezes virá a perseguição porque você está fazendo. Então Pedro, ele lembra do Sermão do Monte. Ele lembra de uma palavra que ele ouviu lá no Sermão do Monte, que Cristo, o Senhor, dele e nosso proferiu. Que é o quê? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Então o próprio Jesus está dizendo, olha, mais do que felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Então eu não devo temer o homem. Eu não devo temer, então, as coisas que acontecem nesse mundo. Eu devo temer, em primeiro lugar, o Senhor. Eu preciso trabalhar isso no meu coração. E entender, Pedro está dizendo, olha, quem que abençoa? É o homem que abençoa? Não, é Deus. É o Senhor Jesus. É o nosso Pai. Todo-Poderoso, é Ele que abençoa. Então, se Ele que abençoa a minha vida, se é Ele que cuida da minha vida, eu não devo temer as ameaças. Eu não devo temer a espada. Eu não devo temer a nada. Cristo, Ele diz isso certa vez. Olha, você teme a espada, você teme a morte, mas tema a Deus. Porque Ele pode destruir a sua alma. Ele que condena a sua alma. Ele que condena, Ele pode tirar a tua vida. Ele pode te enviar para o inferno. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós devemos tratar o nosso coração e pedir, Senhor, cuide do meu coração, ó Pai. Trabalhe no meu coração, porque às vezes eu temo a homens. Às vezes, ó Pai, eu minto, às vezes eu faço coisas que as pessoas estão fazendo por temer a eles. Temer a homens e não temer o Senhor em primeiro lugar. Deus, me dê força, me dê firmeza, ó Pai, para viver neste mundo temendo o Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar, somente o Senhor. Então, ele está dizendo assim, Pedro, temam ao Senhor em primeiro lugar, porque se você sofrer por causa da justiça, por causa de praticar a verdade, você é o quê? Bem-aventurado. Você será bem feliz. E de fato a gente vê isso acontecendo com muitos irmãos. Isso, quem coloca no nosso coração, irmãos, às vezes você pode estar pensando de uma maneira muito racional. Poxa, será mesmo que eu vou ser bem-aventurado sofrendo? Sim! Porque quem faz isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te dar paz. É o Espírito Santo que vai trazer essa alegria no seu coração. Essa paz que o mundo não pode dar. E somente o Senhor. Então, pela fé, nós cremos. O Santo Espírito trabalha no nosso coração. E mesmo em dificuldades, eu estarei firme. Eu estarei vitorioso. Porque o Senhor está comigo. Agora, se eu olhar apenas o aqui e agora, aquilo que eu vejo,
aquilo que eu posso tocar, e não pelos olhos da fé, de fato, eu temerei, de fato, eu desagradarei o Senhor, nosso Deus. E por isso que Deus fala para nós. Então, eu preciso temer, amar ao Senhor. E se o Senhor que faz todas essas coisas, Ele diz para eu fazer isso, então eu vou fazer o que Ele disse pela fé, crendo que o Senhor trabalhará no meu coração. Então Ele coloca isso, olha, se por acaso você estiver sofrendo, eu espero que você esteja sofrendo, não pelas coisas erradas que você está fazendo, mas por praticar o bem. É a primeira coisa que Pedro já começa a colocar para nós. Cristãos, tenham essa certeza. Fiquem alertas. Saibam que vocês estão sofrendo porque vocês estão passando, então, essas dificuldades, essas injustiças, porque vocês estão praticando o que é certo. E depois ele coloca essa ideia também de que nós precisamos temer é Deus, o Senhor, e não a homens. Pedir ao Senhor, trate o meu coração, porque às vezes, sim, ó Deus, eu temo a homens, eu tenho medo, e aí eu peco. E aí ele dá essa continuidade para nós, no versículo 15. Olha só. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. E aqui é um dos versículos muito conhecidos, né? Dar razão da esperança, né? Justificar o que você crê. E tudo isso por meio da fé, por meio do conhecimento do Senhor. E a palavra aqui, santificar o coração, o que significa? Às vezes você fala assim, como que é isso, santificar o coração? Santificar o coração, irmão, significa colocar Cristo como Senhor da sua vida, como Senhor, o centro da sua vida. Então Pedro está colocando, santifique, viva uma vida justa e santifique cada vez mais. Que Cristo possa ser o centro da sua vida, a partir do momento que você vai querer sempre ter conhecimento, buscar, entender mais de Cristo, para proclamar esse evangelho, para falar para as pessoas esse evangelho. Então, se você tem Jesus Cristo em seu coração, você não vai temer. Seja César, seja imperador, seja Nero, seja presidente, seja alguma instituição humana, você não temerá. Porque o Senhor está comigo. O Senhor está à frente de tudo que eu faço. Então, fazendo isso, você começa a trabalhar no seu coração contra esse temor. Então, qual que é a dica, então, para eu lutar e vencer o temor contra os homens? Que há isso, esse termo, né? Por exemplo, um grande exemplo de temor de homens. A gente vê o primeiro rei de Israel, Saul. Saul, ele está ali, vai enfrentar uma guerra, e ele sabe que precisa sacrificar, santificar, colocar oferendas ao Senhor. Só que ele não pode fazer isso. Outro homem não pode fazer isso. Quem pode fazer isso? Samuel. Só que Samuel estava demorando, segundo ele. E os soldados, o povo começou a reclamar. Começou a reclamar. A guerra está vindo, não sei o quê. Cadê Samuel? Cadê Samuel? Cadê Samuel? E Saul, diz a palavra de Deus, ficou com medo. Ficou assim, dando ouvido à voz dos homens. E não procurou fazer o bem. Não procurou fazer o que era correto. E aí vem o quê? Ele faz o sacrifício, faz o holocausto ao Senhor. Possivelmente ele fez o holocausto de forma correta, corretinha. Mas ele não fez o que era certo. Não era para ele fazer isso. Mesmo ele fazendo todas as etapas corretas, mas não era para ele fazer isso. E o que acontece? Quando ele termina, vem o profeta. Chega o profeta, chega o sacerdote Samuel, e Samuel olha para aquilo e fala assim, o que você está fazendo? Ah, o povo começou a falar, eu tive medo, e aí eu fiz. E aí Samuel dá aquela dura nele, e ainda dá aquela profecia para ele também, que dá uma tristeza amarga para Saul, dizendo que ele perderia o seu reinado, que por conta dessa desobediência, e é claro, outras desobediências a mais, ele perdeu, então, o seu reinado. Então, não é que Davi tomou o reinado de Saul. Deus tirou isso de Saul por conta da teimosia e por causa do temor de homens. Então, isso nos ensina, e Pedro está nos orientando, irmãos, para que a gente possa pedir, Senhor, às vezes eu vou querer fazer na maior boa intenção para a sua glória, Pai. Mas não é o que o Senhor quer para a minha vida. Não é o que o Senhor quer para a minha família. Não é o que o Senhor quer
para o meu futuro. Então, Deus, trabalha o meu coração para que eu possa ouvir mais a sua voz, ó Pai, do que os outros, do que as orientações. E que se eu ouvir as orientações dos outros, que de fato possam ser de pessoas que amam o Senhor também. Às vezes nós ouvimos orientações, irmãos, são pessoas que não temem a Deus. São pessoas corretas, são pessoas justas. Mas essas pessoas também temem a Deus? Colocam o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador? Então, será que a orientação dela vai ser boa também? Será que a orientação, aquilo que ela está trazendo para nós, será a melhor coisa do mundo? Então, nós precisamos também diferenciar isso e observar isso. E lutar contra o temor dos homens. O temor dos homens é uma coisa que todo mundo tem. Né? O pregador teme, né? O que vão falar, quem está cantando, quem está trabalhando com o chefe, tudo a gente tem isso. Mas a gente precisa lembrar que é o Senhor, eu preciso servir ao Senhor com alegria, fazer as coisas para o Senhor e temer, em primeiro lugar, a Deus, o nosso Senhor. Porque querendo ou não, irmãos, nós sabemos que a nossa esperança está em quem? Não está no ser humano. O ser humano falha. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Há um cântico que eu não sei se todos já ouviram, mas teve uma época, não lembro o ano, que teve uma série de mensagens, assim, eu acho que na Band, que foram traduzidas, começou esse movimento nos Estados Unidos e veio para o Brasil, e tinha algumas palestras, tinha algumas pregações e tinha algumas músicas, né? E eles cantavam uma canção, que até cantava na igreja lá do Mato Grosso, que eu aprendi, que é assim, minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre, minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Não sei se muitos já ouviram essa melodia, essa música. E é uma música que mostra para nós mesmo essa ideia de que a minha esperança não está no agora. A minha esperança não está nas coisas do amanhã, dessa semana, e sim no Senhor. Deus proverá. Então, eu devo acalmar o meu coração. Você deve entregar e acalmar o seu coração, sabendo que é o Senhor que está cuidando de tudo. A nossa esperança não está no mundo, e sim em Cristo. E aí entra uma outra ideia. Pensa só, um homem e uma mulher que tem essa esperança no Senhor, que busca o Senhor, que procura estudar, que procura viver uma vida para poder explicar as verdades. Com certeza, Pedro ele coloca aqui que os pagãos, ou seja, os descrentes, vão perguntar a razão disso. Eles vão chegar e falar assim, qual que é a razão disso? Porque em meio ao caos, por meio a injustiças que você está sofrendo na sua vida, você está tranquilo. Vocês já viram pessoas assim, que estão passando por dificuldades, sejam financeiras, sejam de doença, mas a pessoa está firme ali, a pessoa não reclama, a pessoa clama ao Senhor, a pessoa está ali firme, e às vezes um descrente, alguém que não foi salvo ainda por Senhor Jesus Cristo, pode perguntar assim, não, mas essa pessoa deve estar desesperada assim. Não é possível essa pessoa não estar desesperada, essa pessoa precisa estar desesperada sim, porque como ela não está desesperada? Com essas ações, com essas coisas que estão vindo na vida dela. E aí a gente explica. A gente fala. Só que pensam só, irmãos, para nós ganharmos esse direito de explicarmos, eles perguntarmos, nós temos que ter uma vida mudada. Eu preciso ter uma vida digna diante do Senhor. É claro, buscando sempre o Senhor. Então, aqui a gente vê que possivelmente os pagãos, ou os descrentes daquela época, eles questionavam. Porque nós sabemos que nós vivemos em um mundo questionador. Eles questionam tudo, né? Questionam todas as coisas. E aqui ele está dizendo, então, precisamos saber disso. Precisamos saber como explicar as coisas. Porque a nossa sociedade, como eu disse, é uma sociedade questionadora. E devemos estar prontos para responder sobre a nossa fé. E a palavra aqui, no original, é apologia. Né? Vem dos apologetas e tal. O que significa isso? Defesa da fé. Defender a fé. Então, não é que... É como se fosse, irmão, você tem que estar preparado como se fosse você estivesse num tribunal, sabe? Você está num tribunal e você tem que ali apresentar uma defesa da sua fé diante daquele tribunal, diante do júri, diante das testemunhas, diante de todo mundo. Então, aqui a gente vê que a gente precisa estar preparado, que a gente precisa estudar, que a gente não pode estar frio, que a gente não pode estar de qualquer forma, a gente precisa entender e compreender.
Só que naquela época ainda, como eu disse lá no começo, ainda não havia aquela perseguição formal. Nero não havia ainda instituído aquela perseguição formal, dizendo assim, olha, os cristãos que queimaram a cidade, persigam, matem os cristãos. Não, não havia isso. Então, possivelmente também, essas perguntas, esses críticos, essas indagações aqui, eram questionamentos de familiar também. Então, algumas pessoas da sua família da família deles ali, ou da sua família mesmo, começam a perguntar, por que você crê nisso? Por que você pensa nisso? E eu tenho que, como servo do Senhor, estar pronto para falar aquilo que eu entendo. Nossa, mas aí eu não compreendo muito. Estude. É basicamente isso, estude. Busque conhecimento da palavra do Senhor. Só que também há uma tensão que a gente precisa lidar, que o texto apresenta para a gente, irmãos. Não é pelo fato dos descrentes estarem ouvindo a palavra de Deus, né, os críticos estarem ouvindo a palavra de Deus, as justificativas, né, as nossas explicações, que eles serão convencidos. Porque nós sabemos que isso é ação de quem? Do convencimento. Espírito Santo. Então eu preciso estar preparado, mas quem vai convencer o Espírito, vai convencer de fato o coração daquela pessoa é o Espírito Santo. Podemos usar vários argumentos, irmão. Você pode usar argumento histórico, filosófico, científico, e ainda um crítico, um incrédulo, ele que é questionador, ele não vai se convencer se o Espírito Santo não tocar. Mas, independente de tudo, precisamos estar preparados. Observe, irmãos, que a Bíblia, aqui, mostra para nós a forma verdadeira da gente responder os críticos, aqueles que não buscam ao Senhor. E como que ele fala, então? Com o comportamento. É muito assim, às vezes, se você olhar com os olhos apenas materiais, né, olhar com os olhos de agora e não olhar com os olhos espirituais, você pode ficar meio frustrado, né? Poxa, tanta gente fazendo coisa errada, falando não sei o quê, e eu que tenho que ser o bonzinho, né? Mas se você olhar com os olhos de Cristo, você verá que isso que é o que o Senhor quer, porque é isso que Ele fez, é isso que Ele tem pedido para nós, é isso que Ele tem orientado, é isso que Cristo foi. Cristo foi assim. Cristo foi esse servo. E aqui Ele acrescenta, fale, proclame a verdade, esteja pronto, Mas, se tiver essa oportunidade de você pregar, pregue. Às vezes não terá essa oportunidade de você pregar a palavra. Então, como que você vai mostrar que você é cristão? Como que você vai mostrar que você é diferenciado? Com as suas ações, com o seu comportamento, com a forma que você fala, com a forma que você vive ali. Então, nós precisamos estar atentos, irmãos. A palavra de Deus está mostrando, tenham essa atenção com a sua vida. Porque nem sempre você consegue pregar, nem sempre você consegue evangelizar, falar de um versículo bíblico para uma pessoa. Mas, com a sua vida, com as suas ações, você sim poderá abrir o coração daquela pessoa para aquela pessoa perguntar para você, por que você é assim? Por que você, quando as pessoas estão falando besteira aqui na empresa, você sai de perto? Por que você faz tal coisa? E você tem que estar pronto para falar, e você falar, é minha hora. Eu vou anunciar Cristo. É isso que o Senhor pede para nós, irmãos. Por isso, notem esse alerta. Porque muitas vezes nós não estamos praticando os princípios bíblicos. Muitas vezes nós estamos observando a Bíblia, olhando aqui, mas na hora de fazer a gente fica como apenas ouvinte. E Tiago, ele fala em sua carta o quê? Sejam ouvintes, ok, mas não apenas ouvintes, mas praticantes e praticantes da palavra do Senhor. Eu preciso demonstrar que de fato eu sou cristão. E como que eu vou me preparar se às vezes a minha única instrução que eu tenho durante a semana é hoje à noite? Como eu vou me preparar para responder aos críticos se eu não, durante a semana, eu não leio a palavra, se eu não me envergonho de não ter lido a palavra, se não ter lido alguma coisa, ou prestado atenção em algum sermão da internet? A gente tem que usar, né, as tecnologias, as coisas que o mundo tem colocado como desenvolvimento da tecnologia, irmãos, para que a gente possa, então, apontar, se preparar, mostrar cada vez mais um conhecimento. Tem muitos cursos, tem muitas pregações de muitos homens do Senhor, para que a gente possa ser o quê? Instruídos para fazer a coisa certa. E aí vem os dois últimos, né, praticamente versículos aqui, do versículo 16
e 17. Então, eu preciso, irmão, primeiramente, nós precisamos o quê? Buscar as coisas do reino. O Senhor fala muito bem isso para nós. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e outras coisas vão ser acrescentadas. Então, busque a palavra do Senhor. Às vezes a gente está buscando o aqui e agora. Às vezes a gente está muito preocupado com a nossa casa. Às vezes a gente está preocupado com muitas coisas, do sustento nosso. Mas a gente precisa, primeiramente, buscar o Senhor, viver para o Senhor antes de qualquer outra coisa. E aqui, no versículo 16, ele fala uma coisa maravilhosa. Ele ensinou que você deve temer a Deus, que você deve viver uma vida justa, que você deve ter um bom comportamento, né? Tudo isso ele está ensinando. E aí ele fala, ó, você tem que ter bom argumento, viu? Mas ele vai ensinar mais uma coisa no versículo 16. Mas façam isso com mansidão. Mansidão. E temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então aqui, Pedro, ele basicamente, ele dá um argumento dizendo assim, olha, muitas vezes nós temos argumentos bons. Muitas vezes aquela pessoa que vai argumentar com alguém, vai refutar alguém, coisa assim, ela tem um argumento maravilhoso. Só que a forma que ela expressa, a forma que ela argumenta, ela perde totalmente o debate. Porque ela não faz algo com mansidão, ela não faz isso com amor, não parece nem cristão. Então, muitas vezes, irmãos, às vezes a gente vê na internet, ou às vezes na nossa vida, uma pessoa que ela está falando e ela pensa de forma correta. Ela tem boa compreensão da verdade, mas ela não consegue transmitir isso sem injuriar, sem criticar, sem condenar, sem humilhar o outro. E no final, quem que perde? Apenas aquela pessoa. Ela perde tudo, porque a maneira com que você fala pode destruir a verdade. Muitos crentes, às vezes, muitas pessoas não ouvem e não querem saber do cristianismo, não querem ouvir da palavra de Deus pelas ações de muitos cristãos, de muitos irmãos, muitas pessoas. Então, de fato, nós precisamos entender isso. Bem, eu tenho a verdade e eu tenho um bom argumento, mas que jeito que eu vou falar? Eu vou falar igual o mundo? Eu vou usar os mecanismos do mundo para poder falar com essa pessoa? Ou, de fato, eu quero falar para ela do Senhor Jesus para que ela possa se converter? Às vezes a gente quer falar para a pessoa ir para o inferno mesmo, né? Condenar a mesma pessoa, mas não. Nós precisamos falar para que a pessoa possa compreender a palavra e, quem sabe, se converter. Em Provérbios 15, 1, diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E, infelizmente, a gente vê isso nas redes sociais, em muitos lugares. E qual que é o efeito disso? Qual que é o efeito de você falar com mansidão? O que Pedro espera? O resultado é deixar o opositor envergonhado. É isso que Pedro ele pensa. Por quê? Ele vai pensar assim, como é possível? Eu estou argumentando com essa pessoa, estou falando todas essas coisas para essa pessoa, mas ela aqui, em vez de estar se vingando, em vez de estar me caluniando, ela me responde com mansidão. E no fim, essa pessoa pode até pensar, poxa, quem sabe aquilo que aquela pessoa está falando não seja verdade. De fato, seja verdade. Por quê? Porque ela está vivendo aquilo que ela está falando. Ela está pronunciando coisas para mim e, de fato, quando eu peguei na ferida dela, ela não mostrou aquilo que estava... Ela mostrou, de fato, que estava no coração dela. Que era o quê? Mansidão, amor, domínio próprio, os frutos do Espírito. Então, irmãos, Pedro ele tem essa expectativa. Ele tem essa expectativa de nos ensinar que precisamos viver assim. Precisamos viver e pedir ao Senhor. E, por último, ele fala no versículo 17... Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Então, muitas vezes, pode ser sim, irmãos, da vontade de Deus que você sofra. Mas que seja por você praticar o bem. Não porque você fez coisa errada. Aí você vai falar, Deus, eu estou sofrendo e não sei o quê. Mas, na verdade, você que fez coisa errada. Muitas pessoas sofrem na igreja, no mundo,
Não é porque Deus está fazendo alguma coisa. Não, é pelo próprio pecado dela, pelo próprio coração duro dela. Então a gente tem que observar, irmãos, que se por acaso nós formos sofrer, e soframos por praticar o bem. Praticar o bem. E esse é o encorajamento de Pedro. Deixe bem claro que você está sofrendo não por fazer o que é mal, mas por crer em Jesus, por agir bem, por fazer as coisas do Senhor. Isso, irmãos, é algo maravilhoso. Algo maravilhoso porque fecha essa ideia de como nós podemos, então, ter essa ideia de quando sofrer é um privilégio. Porque da mesma forma que Cristo sofreu, que é o exemplo maior, e ele foi exaltado, Pedro está dizendo e condicionando isso para nós. Olha, Cristo sofreu, mas praticou o bem, fez a justiça, e ele foi exaltado pelo Senhor. Então, mesmo que for por breve momento, Pedro ele coloca isso na carta, por breve momento que você for sofrer, sofra por praticar o bem, e o Senhor vai te exaltar. O Senhor vai exaltar, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai consolar o seu coração, o Senhor vai te dar paz. Essa é a nossa esperança, irmãos. A nossa esperança não é nessa terra. A nossa esperança é na vinda de Jesus. É na paz que, de fato, na vinda de Jesus, ele vai provocar, e vai colocar, e vai condenar, e vai fazer toda a sua justiça. Então, Pedro ele nos ensina isso. Que, olha, pratiquem o bem, mesmo que você estiver sofrendo. Não é uma condição de que porque alguém falou bem de você, porque alguém tratou você bem, aí você vai tratar ela bem. Não. Trate bem, mesmo a pessoa te tratando mal. Viva, dê o outro lado da face. Procure estudar, procure viver uma vida digna diante do Senhor, preparado. Não tema os homens, tema a Deus. Não tema o que os homens possam fazer com o seu corpo, tema o que o Senhor pode fazer com a sua alma. Então, coloque sua vida diante de Deus. Responda às pessoas, mas antes de responder com palavras, responda com atitudes. Irmãos, se de fato a gente entender isso, de fato a gente praticar isso, a gente vai estar fazendo a vontade de Deus. Às vezes você pergunta assim, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? É isso aqui. É isso aqui, viver uma vida mansa, viver uma vida amando a Deus, vivendo uma vida como Jesus aqui na Terra. E às vezes a gente acha que é uma coisa extraordinária, né? Que eu tenho que pular, que eu tenho que gritar. É outra coisa, né? E não, o básico. Precisamos voltar para o básico. Precisamos voltar para o que é de fato o que o Senhor pede para nós. Que o Senhor de fato nos ajude a entender essas verdades e praticar. Assim que a gente sair, praticar hoje, neste momento. Então convido os irmãos a fechar os olhos e falar com o Senhor neste momento. Coloque sua vida diante de Deus, peça ao Senhor, Deus, me ajude, ó Pai. Me ajude a viver uma vida digna do Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Porque muitas vezes nós esquecemos de viver uma vida para o Senhor aqui, debaixo do sol, debaixo, ó Deus, dos Seus pés, debaixo do Seu poder, ó Pai. Nos ajude a, de fato, proclamar a Sua palavra, ó Deus, primeiramente com as nossas ações, com o nosso comportamento. E, ó Deus, nos dê também a oportunidade de proclamar a Sua palavra, ó Deus, anunciando Jesus Cristo, por palavras, falando para pessoas no meu emprego, falando, ó Deus, para pessoas da minha família. Ó Deus, que eles possam olhar a diferença que o Senhor está fazendo na nossa vida, ó Pai, na vida de cada irmão aqui, na vida dessa igreja. Que essa igreja possa ser conhecida, sim, como uma igreja que procura buscar o Senhor, que procura imitar Jesus Cristo, que procura ter boas ações, não de forma legalista, ó Pai, mas de forma sábia, de forma
como o Senhor Jesus Cristo foi. Nos ajude, ó Pai. Ó Deus, faz com que nós possamos vencer o temor dos homens, o temor dessa sociedade, o temor, ó Deus, da nossa família, que às vezes a gente tem. Ó Deus, nos livre dos traumas passados, o que for, ó Deus, porque nós devemos temer unicamente o Senhor, viver unicamente o Senhor. Nos ajude, ó Pai. Nós pedimos isso, porque nós sabemos que mesmo se nós estivermos sofrendo brevemente nesse tempo aqui, nós seremos, ó Deus, exaltados como Cristo Jesus foi, ó Pai. O Senhor disse isso para nós. O Senhor cuidará de nós, ó Pai. E o Senhor diz para nós que bem-aventurado, muito mais que feliz, aqueles que foram perseguidos por causa da sua justiça. Por isso que nós colocamos e nos derramamos, ó Pai, diante de Ti. Nos cuide, ó Pai. Nos proteja durante a semana. Em nome de Jesus. Amém e amém.